Gravando. Então, pessoal, continuando aí, a gente tem a classe de exatidão. Ela exprime nominalmente o erro esperado de um transformador de corrente, levando em conta os erros de transformação. De acordo com os instrumentos a serem ligados aos terminais do TC, devem ser as seguintes classes de exatidão para equipamento: para a aferição e calibração dos instrumentos de medida, classe 0,1. Alimentação de medidores de demanda e consumo ativo e reativo para fins de faturamento, 0,3. Alimentação dos medidores para fins de acompanhamento de custos industriais, 0,6. Alimentação de amperímetros indicadores, registradores gráficos, relés de impedância, relés diferenciais e relés primários de subestação tipo 3. Ficou pontilhado aqui, pessoal, é só porque está pegando no slide, mas eu acho que está gravando certinho. A classe de precisão 3.0 não tem limitação de erro de ângulo de fase, e seu fator de correção em relação ao percentual FCRP deve situar-se entre 103% e 97% para ser considerado dentro da sua classe de exatidão. Para TCs destinados à proteção, diz que a classe de exatidão é 10. Por exemplo, quando o erro em relação percentual durante as medidas efetuadas, desde que sua corrente nominal secundária até 20 vezes o valor da corrente referida, é de 10%. Ainda segundo a 6856, o erro de relação do TC deve ser limitado ao do corrente secundário, desde 1 a 20 vezes a corrente nominal. Além da classe de exatidão, os transformadores de corrente para serviços de proteção são caracterizados pelas suas classes relativas à impedância no seu rolamento de secundário, ou seja, classe B são aqueles cujo enrolamento secundário apresenta reatância que não pode ser desprezada. Nessa classe enquadram TC de núcleo toroidal ou simplesmente TC de bucha. Classe A são aqueles cujo enrolamento secundário apresenta uma reatância que pode ser desprezada. Nessa classe são enquadrados todos os TCs que não se enquadram na classe B. Designação de TC. A 6856 designa o TC de proteção colocando a classe de exatidão em ordem à classe de exatidão quanto à reatância e a tensão secundária para 20 vezes a corrente nominal, como por exemplo o transformador de corrente C100 de alta reatância para uma classe de exatidão de 10% é designado 10 a 400. Já os TCs destinados à medição são designados pela classe de exatidão e pela carga secundária padronizada, como por exemplo o transformador de corrente para servir uma carga de 20 VA, compreendendo os aparelhos e as perdas nos fios de interligação, destinados à medição de energia para fins de faturamento, é designado por 0,3 C25. Transformador de potencial, pessoal. Então até agora a gente tinha visto tudo sobre os transformadores de corrente. Agora a gente vai falar um pouquinho dos TPs, que são de potencial. É o sensor que realiza a transdução da tensão do sistema de potência para níveis apropriados para o processamento dos relés de proteção, medidores e para fins de controle e supervisão. De maneira geral, o transformador de potencial se parece muito com o transformador de potência convencionais. Diferente do UTC, o primário é constituído de muitas espiras, enquanto o secundário possui um número de espiras suficiente para uma tensão nominal de 115 ou 115 dividido por raiz de 3 volts. Coloquei VA ali, mas é volts, perdão. Geralmente instalados em conjunto com TCs. TP são conectados diretamente à rede de alimentação e são fabricados para todas as classes de tensão
de isolamento previstas na 5410. As condições de operação normal de um TP correspondem a um transformador em vazio. Os TPs têm enrolamentos concêntricos e o enrolamento de alta envolve o enrolamento de baixa, semelhante ao transformador de potência. Todos os instrumentos de medida são conectados em paralelo ao mesmo secundário, atuando sobre todos os instrumentos simultaneamente. Resistências de voltímetros em geral são de ordem de milhares de ohms, de modo que o TP opera em condições similares ao transformador de potência com secundário em aberto. A corrente de transmissão da fase do sinal de primária é de vital importância para o instrumento como registrador integrador, vatímetro hora, o nosso medidor que a gente tem nos nossos relógios, tá, pessoal? Se um voltímetro estiver permanentemente ligado, a escala do aparelho é projetada para que apareça no visor a tensão de alta tensão, sem necessidade de conhecer a relação de transformação. Para a segurança, um dos terminais secundários do TP, a carcaça principal e o núcleo magnético devem ser aterrados no mesmo ponto. Isso evita que a fuga de corrente pelo isolamento dos enrolamentos ou um transitório de sinal gere um pulso de alta tensão que venha danificar o equipamento ou alcançar o operador. Então, pessoal, a gente tem os nossos TCs aqui, ó. Isso aqui é uma subestação, vem o TC e a gente tem os nossos TPs ligados próximos. Então, dá pra gente ver a diferença entre eles facilmente. Aqui mais um exemplo. Os convencionais que a gente vê por aí. Então, basicamente são parecidos, mas esse aqui vai trabalhar exclusivamente como se tivesse com o secundário em aberto, para medir níveis de tensão. O objetivo: prover isolação e segurança. O circuito do secundário deve ser separado e isolado do primário a fim de proporcionar segurança aos operadores e dos instrumentos ligados ao TP. Reduzir a tensão de um circuito para níveis compatíveis com o instrumento de medição, relés de proteção. Aqui a simbologia, pessoal, e normalmente ele é representado dessa maneira que a gente está aqui. Então, vamos dizer assim, é como se fosse duas bobinas, um transformador encostando a simbologia. Então a gente tem a simbologia do nosso transformador tradicional, a simbologia dos nossos transformadores de corrente e a simbologia do nosso transformador de potencial. Transformador de potência, transformador de potencial, transformador de corrente. Características construtivas. Quanto à sua forma construtiva, os TPs podem ser classificados como indutivos ou capacitivos. Os indutivos são mais utilizados até níveis de 138 kV, pois seu custo é inferior ao que adota a concepção capacitiva. Sua estrutura é básica, formada por um enrolamento de primário, envolvendo o núcleo comum ao enrolamento de secundário, funcionando assim como conversão eletromagnética. Os capacitivos são construídos de forma genérica, por dois capacitores em série, formando um divisor capacitivo. Topologia tal que tem a vantagem de permitir a comunicação através do sistema Carrier. Os TPs indutivos são constituídos segundo três grupos. O grupo 1 são aqueles projetados para a ligação entre fases. São basicamente dos tipos utilizados no sistema até 34,5 volts. Os transformadores enquadrados neste grupo devem suportar continuamente uma sobrecarga de 10%. Então aqui a gente tem esse tipo de transformador. Antigamente, pessoal, era muito comum a gente ter transformador que usava óleo mineral como isolador. Em maioria hoje tem a seco no caso dos nossos TPs.
Então é o mesmo princípio, placa de identificação, terminal do primário, são esses dois aqui, terminal do secundário saindo aqui, e a base para o suporte. Grupo 2, TPs projetados para ligação entre fase e neutro de sistemas diretamente aterrados, isso é, RZ sobre XP, sobre a reatância, menor do que 1, sendo RZ o valor da resistência de sequência zero do sistema e XP o valor da reatância de sequência positiva do sistema. O grupo 3 são TPs projetados para ligação entre fase e neutro de sistemas onde não se garanta a eficácia de aterramento. Os enrolamentos do tipo 2 e 3, o núcleo, o enrolamento do primário, secundário. O secundário deve apresentar dois níveis de tensões obtidas através de sua derivação. Então eu tenho entre x1 e x2 115, entre x1 e a derivação 115 raiz de 3. TP tipo capacitivo. Transformadores capacitivos são basicamente utilizam dois conjuntos de capacitores que servem para fornecer um divisor de tensão que permite a comunicação através do sistema Carrier. São construídos normalmente para tensões iguais ou superior a 138 kV, em função do custo elevado. Eu vou até ficar devendo esse sistema Carrier, vou trazer alguma observação sobre ele depois, que eu falei que eu ia pesquisar e acabei não pesquisando. O esquema básico do TP, onde que o primário é constituído por um conjunto de C1 e C2 de elementos capacitivos em série, é ligado entre fase e terra, havendo uma derivação intermediária B, correspondente a uma tensão da ordem de 5 kV a 15 kV, para alimentar o enrolamento do primário de um TP do tipo indutivo intermediário, a qual fornecerá tensão V2 aos instrumentos de medição e de proteção ali instalados. Então, pessoal, a gente vai ter literalmente um sistema de capacitores que vai provocar uma divisão de tensão e aí vai alimentar um TP indutivo direto que vai gerar a nossa tensão do terminal. Como disse aí anteriormente, isso acontece para grandes níveis de tensão. A gente há de lembrar que a gente trabalha hoje com 230, 750 mil volts. Então o indutivo não teria capacidade de suportar esse sistema. Então eles fazem o divisor capacitivo de tensão e utilizam um TP indutivo tradicional. O esquema dele, como ele é feito, os capacitores aqui dentro, o sistema. Características elétricas. Erro em relação à transformação. Quando a tensão do primário não corresponde exatamente ao produto da tensão do secundário pela relação de transformação RTP. O produto entre RTP e FCR, fator de correção de relação, resulta no RTP real. Então, pessoal, a gente vai ter sempre um fator de correção para ser levado em consideração. Então, RTP, relação de transformação de potencial, e aqui de potencial real. E isso é o nosso FRC. O erro vai ser o mesmo princípio, multiplico o RTP pela tensão do secundário menos a tensão do primário e divido pela tensão do primário vezes 100, vai dar em porcentagem. Também pode ser expresso por 100 menos o FCR P. O valor do FCR pode ser encontrado no gráfico do paralelogramo para as classes 03, 04 e 1.2. Então, de acordo com a classe, você vai achar o valor de FRC dentro desse paralelogramo. Erro de ângulo é o ângulo Y, que deveria ser um lambda,
que mede a defasagem entre a tensão do primário e a tensão do secundário. E é dado por 26 vezes a diferença entre o fator de correção de tensão do primário e o fator de correção do secundário. Então, o fator de correção de transformação, que considera tanto o erro de relação como o erro do ângulo de fase. Classe de exatidão exprime nominalmente o erro esperado do TP, que é medido pelo FCT. Fatores que determinam a exatidão: projeto e construção, condições do sistema elétrico tais como tensão e frequência, carga conectada no secundário do TP. Considera-se um TP dentro da classe de exatidão quando os pontos determinados pelo FCR e lambda estiverem dentro do paralelogramo correspondente à sua classe. Três classes que nós temos, 03, 06 e 1.2. A BNT ainda prevê uma classe de precisão de 3%, a qual não tem limite de ângulo de fase. A norma estipula que limites de erro devem ser mantidos entre 90% e 110% da tensão nominal, entre funcionamento a vazio e sobrecarga, com o fator de sistema do primário do transformador compreendido entre 0,6 e 1, uma vez que esses limites definem o traçado do paralelogramo. Então, pessoal, a gente tem os nossos erros em percentual e os nossos limites, e de acordo com isso a gente vai achar o nosso FRC. Então, é interpretação gráfica mesmo. Classe de exatidão, melhor do que 0,3. TP padrão, medição em laboratório, medições especiais. 0,3. Medição de energia elétrica para faturamento ao consumidor. 0,6 a 1.2. Medição de energia elétrica sem finalidade de faturamento. Alimentação de instrumentos como voltímetros. Alimentação de relés de proteção. Então, quanto menor essa classe, mais preciso é o UTP. Por norma, eles devem suportar 10% acima do seu valor nominal em regime, ou seja, se é 110 volts, ele tem que suportar até 121. A norma 6855 determina os seguintes valores de tensão primárias e secundárias. Então, pessoal, aí a gente tem algumas relações com relação ao nosso grupo 1 e grupo 2. Lembrando que aí a gente tem lá ligação entre fase e fase neutro. Então, reparem lá falando, ó, 115 relação 1 para 1, 34,5, 300 para 1. Então, se a gente fizer o cálculo aí, 34,5 dividido por 300, provavelmente a gente vai achar 115. Então, repara que aqui é entre fase e fase. Aqui, entre fase e neutro. Então, aí a gente tem a mesma relação de transformação. E aí a gente vai ter a tensão secundária 115 dividido por raiz de 3 e aproximadamente 115. Então a gente vai ter as duas ali especificadas. E aqui a gente tem até 230 mil volts, que é uma relação de transformação de 2.000 para 1 ou 1.200 para 1. Lembrando que isso aqui é regido pela norma 6855. Cargas nominais. A soma das cargas conectadas ao secundário do TP deve ser compatível com a carga nominal deste equipamento padronizado pela 6853. As impedâncias das cargas dos TPs geralmente são elevadas. Aí essa tabelinha aqui, pessoal, eu não consegui ela melhor. E aí até um ponto chave. O TP, ele não foi feito para gerar corrente. Ele não foi feito para gerar corrente, ele foi feito para manter a tensão. Lembrando que circulação de corrente em elementos gera queda de tensão. Então, se eu pegar, por exemplo, num TP
e ligar uma carga de resistência muito pequena, de impedância muito pequena, pode danificar o equipamento. Então, bastante atenção nesse ponto. Aqui a gente já entra em outros elementos do nosso sistema, como chaves fusíveis. São dispositivos que protegem os circuitos elétricos contra danos causados por sobrecarga de corrente. Funcionam como válvulas, cuja finalidade básica é cortar o fluxo de corrente toda vez que a quantidade de energia que trafega por um determinado circuito for excessiva e pode causar danos ao sistema. Quando a corrente atinge um determinado valor máximo, o condutor se aquece, porém não dissipa o calor rapidamente, fazendo com aquele componente derreta e abra o circuito impedindo que a corrente passe. A função básica dos fusíveis são de proteção, que tem principal objetivo interromper o circuito elétrico quando o valor que flui para o alimentador exceder ao nível de corrente em um determinado tempo. A interrupção é dada pela fusão do elo fusível, ou seja, uma vez que um fusível rompa, ele vai ter que ser substituído. Ele não tem, vamos dizer assim, uma resposta direta para me ligar o próprio fusível, eu tenho que substituir ele. O fusível deve facilitar sua coordenação com outros dispositivos de proteção do sistema, minimizando assim o número de consumidores afetados pela sua atuação. Os fabricantes disponibilizam curvas de tempo corrente de seus fusíveis, que são as principais ferramentas utilizadas nos estudos de coordenação, evitando assim atuações indesejadas de fusíveis e descoordenação com a alteração das curvas. Os equipamentos de proteção a montante não irão atuar, melhorando assim a confiabilidade do sistema. Pessoal, lá quando a gente está falando dos relés, a gente fala que os relés eles têm que atuar numa ordem específica a fim de não prejudicar vários consumidores do circuito. Os fusíveis é uma proteção acima do relé. Eles vão atuar somente quando o sistema de proteção de relés falhar. Então esse daqui, vamos dizer assim, basicamente é a última barreira. É a última barreira para prejudicar o sistema. A maioria dos sistemas tem ainda sistema de fusíveis para evitar comprometimento do sistema elétrico de potência. Mas, pelo menos assim, no meu entendimento do que eu li, são raras as vezes que eles funcionam. O princípio de funcionamento dele ele é fabricado de modo que as propriedades não alteram durante a passagem da corrente nominal que o fusível é capaz de conduzir e de se fundir durante a passagem de uma corrente superior ao limite máximo previsto para a fusão. A interrupção só é obtida devido à ação de gases desionizantes gerados no interior de um tubo protetor que protege o elo. Esses gases resultam na decomposição parcial da fibra isolante devido às altas temperaturas criadas durante a ocorrência de sobrecorrente. E ao ser liberado, elevam a rigidez dielétrica e interrompe a corrente que estava em excesso. Características e classificação. Para a especificação dos fusíveis, os seguintes parâmetros são considerados: tensão nominal, a tensão que ele vai suportar. Corrente nominal deve ser igual ou maior que 150% do valor nominal do elo fusível a ser instalado no ponto considerado. Nível básico de isolamento determina a suportabilidade dos dispositivos em relação às sobretensões de origem externas, como é o caso de descargas atmosféricas. Capacidade de interrupção deve-se ter a corrente de interrupção maior do que o valor assimétrico da corrente máxima de curto-circuito no ponto de sua instalação.
nós temos os fusíveis de efeito rápido e de efeito retardado. Os de efeito rápido são destinados à proteção de circuitos que não pode ocorrer variações consideráveis de corrente quando o acionamento do circuito. Exemplo, circuitos puramente resistivos. O de efeito retardado suporta por alguns segundos a elevação de corrente, caso típico que ocorre em partida de motores, em que a corrente de partida pode atingir de 5 a 7 vezes a corrente nominal. Então, pessoal, aqui a gente tem os modelos de fusível, modelo tipo cartucho, tipo pino, que aí a gente tem um suporte para colocar. Aí tem aqueles, não sei se vocês já viram também de laboratório, mas todos os princípios é o mesmo. Mas se você observar aqui, ó, a gente tem um fusível de 630 amperes para 500 volts. Tem o 120 kVA aqui, deve ser a carga máxima, parece ser um kVA aqui, ó. Se não é um kA, que deve ser 120 kA, que é a corrente de curto. Os fusíveis de expulsão, este tipo de fusível é o mais utilizado no sistema de distribuição. É composto por um elemento fusível de seção relativamente pequena para sentir a sobrecorrente e começa o processo de interrupção. Fusíveis limitadores de corrente. Ao contrário do fusível de expulsão, este fusível não espera que a corrente passe pelo zero para obter uma interrupção forçada, a mesma se anulasse. A montagem do fusível, normalmente ele vai ter um suporte, uma barra de fixação, normalmente com isoladores, pessoal. Lembrando que a gente está falando de alta tensão, então normalmente vai ter um sistema com isolador e o fusível é colocado aqui no meio. Aqui um fusível de cartucho, aqui o tipo, e ele fica assim. Então, se romper, ele literalmente vai abrir. Claro que não vai romper esse material aqui não, vai romper o que está dentro do fusível. A curva de operação, a faixa de coordenação, então, ó, tempo em segundos, corrente no eixo X a corrente. Então aí a gente tem a curva de coordenação dele de acordo com o tempo. Então, quanto maior a corrente, mais rápido ele vai desarmar. Então, na hora que a gente faz a coordenação junto às curvas dos nossos relés, isso tem que acontecer. Então, por exemplo, aqui a gente está fazendo uma coordenação de um sistema onde a gente tem a corrente e a corrente vezes 1,35. Isso aqui é a coordenação protegida pelo sistema de relé. Então repara que após essa faixa de coordenação, o fusível vai ter que atuar. Ou seja, o nosso relé aqui, ó, até esse ponto aqui, ele tem que atuar em menos de 0,10 segundos. Aqui é o relé 2, a parte roxa. Se ele não atuar, o fusível vai atuar e assim por diante. Aí repara que assim como a curva do relé, chega um momento que excede a corrente máxima que foi projetada, que já é instantâneo. Aconteceu esse valor, ele vai cortar. Lembrando que a corrente de curto-circuito, pessoal, pra gente, ela é quase como se fosse instantânea. Mas para o sistema, a gente está tendo uma redução da impedância. Então isso é mensurável ao longo do tempo. Então você vê que a nossa curva aqui, ó, você vê, ó, 1 segundo, 0,10 segundos, 0,01 segundos. Então a gente está falando de tempos extremamente pequenos. A coordenação dos fusíveis em série. O elo fusível deve atuar primeiro. Para isso, o tempo de interrupção do fusível protetor deve ser menor que
que o tempo mínimo do fusível o elo fusível protegido. Então você tem o elo fusível protetor e o elo fusível protegido. Então eles têm que ter tempos diferentes para proteger o sistema e a carga. A norma brasileira 5359 da ABNT prescreve 3 tipos de elo fusível de distribuição, que é o tipo K, H e T. Tipo K são do tipo rápido, utilizado para proteção de alimentadores e ramais. Tipo T são dos tipos lentos. Os elos do tipo H são dos tipos alto surto, são utilizados para proteção de transformadores. Os elos tipo K e T suportam continuamente aproximadamente 150% do valor dos seus respectivos elos. Os elos do tipo H suportam continuamente aproximadamente 100%. Os elos do tipo K e T começam a operar a partir de 2 vezes a corrente nominal. A do tipo H começa a partir de 1,5 vezes a corrente nominal. Deve sempre consultar a curva de tempo por corrente fornecida pelo fabricante. Os demais elos fusíveis instalados a montante do... Pessoal, aqui não está configurado direito porque eu tinha mudado esse slide para um outro pedaço. Deixa eu até ver aqui. Eu acho que é essa daqui. No. Porque eu tinha dividido essa aula em 2 partes para fazer ela com mais calma. Mas acabou que aqueles dias eu passei mal, aí eu peguei um só hoje para facilitar. Deixa eu colocar aqui na mesma posição que estava, que aqui já vai estar um pouquinho mais ordenado. Você vê que eu já dei quebras de página melhor e tudo mais. Então é só para facilitar, e depois eu coloco esse PowerPoint já corrigido também. Os demais elos fusíveis instalados a montante do anterior deverão obedecer os seguintes critérios. A capacidade nominal do elo fusível deverá ser igual ou maior do que 1,5 vezes o valor máximo da corrente de carga medida ou conveniente avaliada no ponto de instalação. A capacidade nominal do elo fusível protetor deverá ser no máximo 1/4 da corrente de curto-circuito de fase terra mínimo para o fim de trecho protegido por ele. Então, pessoal, assim como lá na hora que a gente estava determinando os relés, a gente tinha esse limite, aqui ele acontece. Lá ele usava o I de curto-circuito trifásico, aqui ele já usa o curto-circuito fase terra, tendo em vista que não existe fusível trifásico. Cada fusível vai ser colocado em uma fase. Então, em um sistema trifásico, nós temos 3 fusíveis. O elo protegido deverá coordenar com o elo protetor, pelo menos para que o valor da corrente de curto-circuito fase terra mínimo no ponto de instalação do elo protetor. Para a coordenação de elos, se deve utilizar as tabelas de coordenação 1, 2, 3 e 4 fornecidas pelo fabricante. Na falta dessa, pode determinar os valores limite de coordenação pela curva de tempo e de corrente. Para isso, a coordenação é considerada satisfatória quando o tempo de interrupção total do fusível protetor não exceder 75% do tempo de fusão do fusível protegido. Então aqui a gente tem algumas tabelinhas e os códigos deles. Então a gente tem a potência, aqui no caso para transformadores, aí a gente tem a chave, tem o código do fusível, e aí a gente tem para tensões de 13.800, 23.000. Lembrando, a carga aqui em kVA, tá, pessoal? Então, se eu tenho um transformador de 45 kVA, eu posso usar, e ele é 13.800, eu posso usar o fusível 3H. No caso, vai ficar 3H50, se eu mal me lembro o código. 3H50. Então, se eu quero para 2.500,
100 é F200. Vai ser os códigos que a gente vai achar nos fusíveis. Aqui a gente tem dados do elo protegido e o elo fusível. O elo protetor e o elo protegido, a relação entre eles. Mais uma tabelinha. Então, a nossa vida vai ser mexer com tabela. Disjuntores, pessoal. Tá acabando. Falta poucas lâminas para acabar, que eu tô querendo, só repetindo, tô querendo concluir essa parte desses componentes outros, para a gente fazer um exercício de coordenação. Não sei se eu vou colocar todos esses elementos para não ficar muito extenso, mas para a gente desenvolver uns juntos, fazer a coordenação, fazer a curva de coordenação adequadamente. Aí, como está no meu esquema inicial, provavelmente a gente deve fazer isso na nossa próxima aula, que vai ser dia 29. Lembrando que semana que vem vocês têm semana de palestra. Então, peçam aos colegas que se programem para participar, tá às 7 horas aqui no dia 29, tendo em vista que a gente vai fazer esse exemplo prático, onde eu vou montar um circuitinho simples e a gente vai determinar, vai fazer as configurações de alguns elementos a fim de obter a coordenação de relés. Oi. Ah. Não, eu peguei na norma. Ah, qual que é a que vocês usam aí? Um H. Aqui tá basicamente de 15 em 15, né? Mas aqui, igual eu tô falando, eu peguei aqui uma norma na internet para me colocar como exemplo. Aí, então fica a dica aí do colega, pessoal, que é importante. Isso aqui a gente tem que consultar a, a concessionária da região. Então aqui para a CEMIG, a cada 5 kVA é um fusível. Mas aí a minha dúvida, igual por exemplo, que acima de 100 kVA que já muda para o tipo K. Aí vai de 5 em 5 também? 6K, 8, só para os Hs. É porque eu também não conheço fusível 4H nem maior do que 5. Entendeu a minha dúvida? Porque eu ainda não vi fusível 4H, por exemplo. Não sei se tem, talvez você saiba me responder. E nem maior do que 5. Porque, não, acima de 5, aí já é o K, não. Tem 8H. Ah, bom saber. Então é isso. Como que a troca de informações ajuda? Então tem até 8H. 8 vezes 5 daria 40 amperes, então. 40 kilovolt amperes, kVA. Mas é o K, né? Ah. É porque eu tô acostumado com essa nomenclatura. E não é consequentemente. Um 2 3 4 não. Normalmente tem um 2 3 e 5. Depois é 6 8 10 15 20 e 30. E depois já muda de novo. Porque aí vai dando uns intervalos maiores. É, mas olha, mas olha a potência de transformação. 1500, 750 kVA, se bobear, não existe um transformador dessa potência aqui. 750 kVA, talvez em saída é, de usina. Talvez, não sei.
Então, eu nunca vi, eu vi, o maior fusível que eu vi até hoje foi o 20K. De ver fisicamente foi o de. Sem ter. Nossa. Esse EF aqui é similar ao T, entendeu? Mas aí o T entra mais é aqui, nesse tipo aqui também. Então aí tem, ó lá, os K, e aí vai aumentando para T. Então, são vários tipos. A questão maior que aí tem que pegar a concessionária. O problema maior que eu vejo isso aí no Brasil, isso aí é uma opinião crítica minha ao nosso sistema, tá? É que o Brasil, ele cria norma demais. Você pega, por exemplo, a CEMIG, ela segue algumas normas internas que nenhuma outra concessionária segue. Então isso faz com que tenha particularidade gigante. É igual carga tributária no nosso país. Cada estado tem sua carga tributária. Aí você vê um estado perdendo uma indústria para outro porque o outro tem carga tributária menor. Então é o mesmo princípio. Gente, falando aqui um pouquinho de disjuntores, é um equipamento eletromecânico que tem a mesma função do fusível, basicamente. Ele vai abrir o circuito em caso de curto-circuito. Em condições de falta, o disjuntor é comandado por relé para abrir o circuito, funcionando como um dispositivo de proteção. Detalhe, pessoal, aqui quem controla esses disjuntores que a gente está falando são os nossos relés. Então o nosso relé vai dar a ordem para ele abrir ou fechar. Este dispositivo, quando estão fechados, permite que a corrente nominal percorra o circuito sem que ocorra operação indevida. Em condições de falta, o disjuntor é comandado por um relé para abrir o circuito, funcionando como. Já falei, repeti. Porém, em caso de falha, o sistema deve ser capaz de interromper as correntes de curto-circuito. Disjuntores e fusíveis possuem a mesma função. No entanto, os disjuntores gozam de uma determinada vantagem sobre fusíveis, pois no caso de um defeito, eles podem ser rearmados manualmente, enquanto os fusíveis não. Por esse motivo, os disjuntores servem tanto como dispositivo de manobra, como de proteção de circuitos elétricos. Gente, quando a gente pensa em disjuntores, a nível do CEP, do Sistema Elétrico de Potência, a gente está falando de monstros. Literalmente a gente está falando de monstros. A gente está falando de disjuntor que tem que ser levantado por uma ponte rolante muitas vezes, que pesa aí 1, 2 toneladas. Lembrando que ele está protegendo, é um sistema robusto. Não é igual esse disjuntorzinho que a gente compra para nossa residência, não. Apesar de que o princípio de funcionamento é o mesmo. Repara que esse disjuntor aqui, inclusive, ele tem o botão de rearme manual. Eu não sei se todos os disjuntores utilizados no sistema elétrico de potência têm como armar manualmente. Você tem como ir lá com a chave e armar ele. Eu sei que alguns têm esse dispositivo. Lá em Tronqueiras, por exemplo, eu gosto de citar exemplo, teve uma vez que a usina podia, a Denise teve, e ele desarmou o disjuntor de um dos transformadores. Literalmente não estava em funcionamento o transformador, ele pôde. Ele tem um bastão de 3 metros que vai na ponta do disjuntor e ele puxa e o disjuntor abre. Aí esse eu vi manual. Em sua maioria, eles têm um conjunto de um sistema elétrico que vai fazer a abertura e o fechamento dele. Inclusive, se vocês colocarem arco voltaico no YouTube, vai mostrar vários videozinhos de disjuntores abrindo e fechando e formando arco voltaico.
Aqui mais um tipo dos disjuntores. As características e classificações. Aí a gente segue a norma 7118, que regulamenta as características elétricas e mecânicas, como corrente nominal, o valor de corrente permanente em amperes que o disjuntor é capaz de conduzir sem comprometer a sua estrutura e contatos, tensão nominal, o valor de tensão em kV, que o disjuntor foi projetado para operar normalmente. Lembrando que isso deve ser padronizado, compatível com o nosso sistema. Capacidade dinâmica ou instantânea é a capacidade do disjuntor suportar o valor de crista inicial da corrente de curto-circuito. Corrente de interrupção ou ruptura é a corrente máxima em kA que o disjuntor é capaz de interromper com segurança. Deve ser maior que a corrente máxima de curto-circuito trifásica ou de fase terra calculado no ponto de instalação. Corrente de fechamento é a corrente máxima admitida pelo equipamento para fechar o circuito. Corrente de disparo. As correntes de disparo devem ser menores que as correntes de curto-circuito na zona de proteção do equipamento. Temporização é o intervalo de tempo que possibilita a coordenação com outros equipamentos de proteção. Então, na hora que você vai comparar o disjuntor, ele vai receber um sinal para ele abrir. Ele tem um tempo para ele reconhecer esse sinal e abrir o circuito propriamente dito. Então, vamos dizer da seguinte maneira: ele não é instantâneo. O relé mandou ele abrir, ele não vai abrir instantaneamente. Ele tem um intervalozinho que é dado até mesmo pelas características mecânicas dele. Nível básico de isolamento em kV contra impulsos do equipamento. E aí a gente entra na operação básica. Em maioria, o relé vai detectar a condição de anormalidade com os nossos transformadores instrumentais. Então ele pode detectar uma sobretensão, uma sobrecorrente, um curto-circuito. Lembrando que, pessoal, temos que diferenciar sobretensão, sobrecorrente e curto-circuito. São 3 defeitos distintos. O relé ligado ao secundário de um TC, o primário do TC conduz a corrente de linha da fase protegida. Quando a corrente de linha excede um valor pré-ajustado, os contatos do relé são fechados. Neste instante, a bobina de abertura do disjuntor, alimentada por uma fonte auxiliar, é energizada, abrindo os contatos principais do disjuntor. Então, esse aqui é o princípiozinho básico de um disjuntor, pessoal. Eu tenho um relé que, quando ativar, vai fechar um contato. Gente, isso é importante demais dentro da engenharia elétrica. Todo sistema elétrico que trabalha com potência, que trabalha com valores altos de corrente, eles terão um circuito principal e um circuito de comando. Vocês devem ter tido ou estar tendo acionamentos elétricos, correto? Já tiveram ou estão tendo? Interativa. Mas ela tem aquela aula toda semana, igual tem as aulas que o professor explica lá? Ah, beleza. Então, vocês já devem ter visto isso que eu estou falando. Você pega uma partida de um motor. Ele tem o circuito de força e ele tem o circuito de comando. São duas coisas distintas. A nossa parte de comando é o relé, é o TC, é o TP. Isso é a parte de comando.
é um circuito que vai trabalhar com valores baixos, níveis baixos de tensão e corrente. Esse relé vai estar ligado a um circuito de força que vai controlar os nossos elementos na linha de transmissão. Então, normalmente, até para não correr risco de ter problema, essas fontes são CC. Então, o nosso disjuntor aqui, a bobina dele é alimentada por uma fonte de corrente contínua. E aí o relé fecha o contato, fazendo com que essa bobina tenha uma corrente que puxa um êmbolo, que puxa um contato, abrindo o nosso disjuntor. É o mesmo princípio que a gente tem lá com o relé de sobrecorrente no nosso circuito de força. No nosso circuito de força lá de um motor, eu saio do contator e entro direto num relé de sobrecorrente. Se esse relé está ali e eu não utilizar os contatos auxiliares dele, ele está funcionando como um fio, ele não vai desarmar. Eu tenho que alimentar ele e se detectar uma sobrecorrente, aí ele vai dar um comando para desarmar o nosso sistema, ele vai abrir. Então é o mesmo princípio aqui. Durante a abertura dos contatos principais do disjuntor, são necessários uma rápida desionização e resfriamento do arco elétrico. Para que a interrupção da corrente seja bem sucedida, é necessário que o meio extintor retire mais energia do arco elétrico estabelecido entre os contatos que a energia nele dissipada pela corrente normal ou de curto-circuito. Gente, e aí que eu falo, são os vídeos de manobras que eu acho bonito de ver, que é as manobras de colocar e retirar circuitos energizados, que aí fecha esse arco voltaico. O arco elétrico é uma fuga desordenada de elétrons quando, por exemplo, eu estou abrindo um circuito e a corrente que está passando ali é tão forte que gera uma ionização no ar, aquece o ar de maneira tal que ele ioniza e fica condutor. Dependendo do arco elétrico, quem está próximo até sente diferença na temperatura ambiente. Então, esse arco ele vai permanecer ativo enquanto não se dissipar a energia dele. Aí uma curiosidade: a maioria das lâmpadas fluorescentes, pegando elas como exemplo, tem outras, é claro, elas trabalham com arco. Ali dentro dela tem uma composição química que permite que um arco elétrico se forme de maneira mais fácil, vamos dizer assim, porque a resistência fica extremamente pequena. Então, literalmente tem um arco elétrico dentro de uma lâmpada fluorescente, apesar de que hoje a gente usa LED. Ou seja, para que a corrente seja interrompida com sucesso, é necessário que a tensão suportável do dielétrico ao longo do tempo seja maior que a tensão de restabelecimento que ocorre nos terminais do dispositivo de interrupção. Caso contrário, a corrente é restabelecida através de um arco entre contatos. A gente tem disjuntores aí do tipo sopro magnético. Nesse tipo de disjuntor, os contatos abrem-se no ar, empurrando o arco voltaico para dentro da câmara de extinção, onde ocorre a interrupção devido ao aumento da resistência do arco e, consequentemente, na sua tensão. É usado normalmente em tensões até 24 kV, principalmente montados em cubículos. O fato de queimarem o arco no ar provoca rápida oxidação nos contatos, exigindo uma manutenção frequente. Quando operam, produzem um grande ruído, que pode também, em certos casos, limitar o seu uso. Disjuntores a óleo. Possui uma câmara de extinção onde força-se um fluxo de óleo sobre o arco. Os disjuntores de grande volume de óleo são empregados em média e alta tensão até 230 kV.
Os disjuntores GVO têm grande capacidade de ruptura em curto-circuito. Os disjuntores de pequeno volume de óleo cobrem média tensão, praticamente toda a gama de capacidade de ruptura até 63 kA. Desvantagem de trocar óleo e perigo de incêndio e explosão. Apesar que, pessoal, cada vez mais eles têm conseguido óleos melhores para esses transformadores. Colega que trabalha aí na CEMIG, até me tira uma dúvida. Os transformadores que a gente tem na linha de distribuição, esses nos nossos postes, utiliza qual tipo de dielétrico? Esses que tem nos postes normais aqui em rua. Sabe me dizer? Coleguinha que trabalha aí na CEMIG, que falou dos elos fusíveis nessa hora. Acho que é o Ricardo. Não tá ali não. É porque eu sempre quis saber qual é o dielétrico que eles usam, mas só por curiosidade. Então aqui, pessoal, alguns tipos de disjuntores, né? São tipo assim, extremamente pequenos, fáceis. Cara, é uma pena que as regras internas de fornecimento da CEMIG não permita. Senão eu mostraria a nossa subestação lá dentro da faculdade. Lá no térreo da faculdade, do lado dos elevadores, nós temos uma subestação. Eu conheço ela porque uma vez a CEMIG estava dando manutenção e eu sou pentelho. Aí eu perguntei se eu podia olhar, tendo em vista que eu era engenheiro eletricista e tal. Aí o engenheiro que estava lá deixou eu entrar na porta e ver eles trabalhando. Se tivesse a oportunidade, eu mostraria lá mesmo, que a gente tem isso lá dentro. Só que não pode, porque ninguém dentro do Pitágoras pode acessar essa subestação sem a CEMIG presente. Disjuntores a vácuos, ausência de meio extintor gasoso ou líquido. O vácuo apresenta uma excelente propriedade dielétrica, portanto o arco será de forma mais rápida. A erosão de contato é mínima devido à duração do arco. Podem refazer religamentos automáticos múltiplos, grande relação de capacidade de ruptura barra volume, tornando-os apropriados para o uso em cubículos. Então a gente tem os fechados a vácuo. Disjuntores a ar comprimido, as suas características de rigidez de operação, aliadas às boas propriedades extintoras isolantes do ar comprimido, bem como a segurança do meio extintor não inflamável, quando comparada ao óleo, garante uma posição de destaque entre esses disjuntores nos níveis de alta tensão. Tem-se como desvantagem o alto custo do sistema de geração de ar comprimido e o uso de silenciadores quando instalados próximos a residências. Então tem literalmente um tubo de ar comprimido para manter eles. Disjuntores a hexafluoreto de enxofre. É um gás incolor, sem cheiro, não inflamável e estável e inerte a cerca de 5.000 graus Celsius, comportando-se como um gás nobre. Durante o movimento de abertura de um arco, que deve ser extinto através do sopro de gás, a força de separação dos contatos simultaneamente acionada com o pistão que produz o sopro do arco. Ainda muito caros para aplicação em 69 e 138 kV. Então a gente tem esse do hexafluoreto de enxofre. E aí a gente vai entrar no nosso último assunto. Pessoal, só lembrando quando a gente está falando de disjuntores. Não era isso. Aqui já está aberto. YouTube. Deixa eu só liberar aqui o áudio. Só um segundinho. Arco voltaico.
aqui. Isso aqui é só uma animação. Aí, pessoal, aqui o disjuntor como que funciona, ó. Ou aí, ó, a chave sendo aberta. Aqui, pessoal, era porque eu estava testando as provas. Então, pessoal, igual esse rapaz está aqui ele não está operando não, ele só está batendo uma foto perto do disjuntor. Se ele estivesse operando esse disjuntor nessa distância, ele estaria com equipamento de proteção por segurança, mas em maioria não correria risco. Para-raio, pessoal, não tem muito o que se falar deles, né? São, em geral, localizados na entradas de linha, saídas de linha, nas extremidades de algumas barras de média tensão de subestações para proteção contra as sobretensões providas por chaveamento e descargas atmosféricas de sistema. Também localizadas em transformadores. Os para-raios e supressores de surto de tensão são ambos dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias. Os suspensores de surtos, TVSS, são em geral dispositivos usados na carga. Para-raios em geral têm maior capacidade de energia. Originalmente, os para-raios eram construídos apenas para espaçamentos, gaps preenchidos por ar ou gás especial, tensão próxima a zero por um intervalo de tempo de no mínimo meio ciclo. Posteriormente, resistores não lineares de SiC, silício, carbono, foram introduzidos em série ao espaçamento dos para-raios, como elementos dissipadores de energia. O desenvolvimento de tecnologia MOV permitiu melhorar as características da descarga sem o desenvolvimento de transitórios impulsivos que leva à falha de isolamento dos equipamentos. A vantagem do MOV sobre os dispositivos baseados em gap é que a tensão não é conduzida abaixo do nível de condução quando se inicia a condução de uma corrente de surto. Então, pessoal, esqueminha básico de um para-raio, vai fechar e vai jogar no terra a corrente transitória. Aqui a gente tem alguns formatos. Pessoal, uma coisa que, assim, na minha visão de leigo, que não trabalhei diretamente com isso, eu falo que os componentes como TPs, TCs, para-raios, são muito parecidos devido aos isoladores. Mas colegas meus que já trabalham com isso ou trabalharam falam: Fernando, uma vez que você trabalha com isso, você olha para eles,
são totalmente diferentes um do outro. Aí ele falou, se você quer entender, por exemplo, um para-raio numa subestação, você vai olhar o isolador que está mais no alto daquela subestação, é o para-raio. Ou seja, foi uma maneira assim prática dele me explicar como que eu identifico numa subestação para-raio. Mas mesmo assim, quem trabalha com isso tem maior facilidade de visualizar. O seu dimensionamento deve ser feito de acordo com estudos de transitório e coordenação de isolamento, influência do sistema de aterramento no escoamento da energia. A gente tem como regra a tensão nominal, o valor máximo RMS da frequência industrial aplicada em seus terminais. O valor de tensão nominal é utilizado como parâmetro de referência para a especificação das suas características de operação. Capacidade de sobretensão temporária é definida em função da característica de suportar a tensão X, de X duração, onde é indicado o tempo para qual é permitida a aplicação de uma tensão superior à tensão máxima de operação em regime contínuo nos terminais do para-raio. Nível de proteção de impulso de manobra depende da corrente de condução nos para-raios, para a qual aumenta a medida do valor de para qual aumenta à medida que o valor de impulso aumenta. Eu acho que eu repeti aqui. Repetir. Nossa, eu repeti os últimos slides todos. Perdão, aí repeti 3 slides aqui no final, pessoal. Então, pessoal, basicamente em todo o sistema de proteção nosso, seja linha de transmissão, subestação, linha de distribuição, normalmente tem esses componentes envolvidos. E para cada nível de tensão, cada tipo de circuito, a gente vai estar empregando eles. É igual o colega falou aí nessa hora. Fernando, na CEMIG a gente usa tal e tal regra de fusível. 5 kVA, 1H, 2H, 3H. Então, isso aí são coisas também que a gente tem que consultar. Uma suposição. Amanhã vocês vão dimensionar uma subestação. Eu vi alguns conhecimentos, alguns cálculos dentro da matéria de proteção, da matéria de CEP. Tá fácil. Não, você tem que pegar a norma vigente da CEMIG, vigente naquele momento, e conferir o que ele exige para isso. E você vai ter que apresentar o projeto completo, obedecendo a norma atualizada daquela empresa. Então, eu tenho colegas que pegaram, por exemplo, como que fala? Pegaram projetos para fazer em outro estado, aí usaram a norma aqui da CEMIG. Quando chegou lá, era light. Aí tiveram que refazer o projeto todo, porque as normas entravam em conflito uma com a outra. Então isso pode acontecer no nosso dia a dia, então a gente tem que estar preparado para isso. Bom, pessoal, só fazendo um reforço aí, peço encarecidamente que na próxima aula todo mundo tente estar presente, que eu vou tentar acabar de desenvolver esse exercício para a gente fazer ele junto na próxima aula, onde a gente vai fazer o dimensionamento de um TC, talvez um TP, dos relés. Eu não vou ensinar a configurar um relé, até mesmo porque os relés que eu usei na minha época de faculdade nem existem mais. Mas nos videozinhos da aula prática que tem lá, mostra eles configurando alguns relés. Então quem tiver oportunidade, veja aqueles videozinhos. Aí só reforçando, na aula do dia 29, que é agora quando a gente vai se ver, sejam presentes para a gente fazer esse exercício junto, porque eu vou fazer um exercício e vou passar um para vocês me fazerem como trabalho, que vai valer a parcial do período.
E aí vocês vão fazer a coordenação igual a gente vai fazer, o mesmo tipo de exercício, só que vocês vão montar uma documentação para mim de um outro que eu vou dar ideia para vocês. Combinado? Por enquanto,